Hoje, nesse episódio, a gente continua falando sobre Simone de Beauvoir, o que é uma luta autêntica feminista, segundo Simone de Beauvoir, como a filosofia e a religião construíram um regime de opressões e como funciona a dialética de opressão entre homens e mulheres, aí, resgatando o conceito de dialética dos senhores escravos de Hegel. Se você tem interesse nesse assunto, assiste aí. Ainda nessa lógica, né, que a Simone de Beauvoir está defendendo aqui da mulher como o outro, né, o não homem, ela vai discutir que isso não é só uma discussão, digamos assim, individualizada, isso não é só uma discussão superficial da sociedade, isso é uma questão estrutural que guarda suas raízes assim nos elementos mais profundos da organização cultural e social. Essa noção de que a definição, você vai ter a definição daqueles que são os sujeitos e daqueles que são o desvio, daqueles que são o outro, daqueles que são aquilo que não deveria ser, ou que não se construiu tal como deveria ser. A Simone vai até citar, né, as pesquisas do Lévi-Strauss, que trabalha essa concepção, né, da saída do estado de natureza da humanidade para um estado civil, para um estado de cultura, um estado de sociedade. E que a marca disso é justamente esse pensamento dualístico, no sentido de que a definição do um é sempre estabelecida a partir da oposição com o outro. Então, o masculino e o feminino vão guardar essa relação nessa concepção específica aqui. Então, toda a realidade social ela é construída em dualidades e em oposições. Mas essa oposição entre homens e mulheres não é de forma alguma harmônica. Para ilustrar isso, ela vai lançar a mão de uma ideia que aparece na obra do Hegel, que é a dialética do senhor e do escravo, que é uma relação que é muitas vezes recuperada por esses pensadores que trabalham com essa ideia de opressão e emancipação. A relação entre senhor e escravo não é uma relação harmônica. Ela é uma relação de conflito, mas que também tem dominação e resistência. Então não é simples conflito. E ela continua sendo uma relação entre duas partes. Aí ela vai, para exemplificar isso, ela vai comparar com, por exemplo, uma viagem. Então, por exemplo, estou pensando, Rodrigo, para celebrar o fim do mestrado, que se a burocracia permitir, vai acontecer agora em agosto. Estou pensando em viajar para ver o Papa. E aí, vendo o Papa, eu vou estar lá na Itália e eu vou ser um estrangeiro, correto? Correto. Mas essa percepção vai ser recíproca, porque eles também são estrangeiros a mim, correto? Corretíssimo. Eu vou estar lá vendo eles como os outros. Eu vou estar lá vendo as coisas e comentando no grupo. Olha, os italianos fazem isso, os italianos fazem aquilo. E eles, por outro lado, quando interagirem comigo, vão ficar, nossa, os brasileiros fazem isso. Os brasileiros falam que nós dois seremos estranhos uns aos outros. Nós dois seremos outros uns aos outros. Mas no caso da mulher e do homem, essa diferenciação mútua não existe. A mulher é o outro e o homem nunca é o outro. Ele é sempre o sujeito de todas as relações. Mas aí, então, essa é a grande crítica que a Simone vai desenvolver no livro, né? Que crítica é essa? Primeiro, por que o homem é a norma? Por que o homem é o identificado com o universal, enquanto a mulher é o desvio e é o outro? E o outro problema fundamental, por que as mulheres assumem esse papel, aceitam esse papel, não refletem sobre esse papel e acabam absorvendo e desempenhando esse papel que a sociedade e a cultura estabeleceu para elas. E como o Pedro argumentou aí no exemplo dele dos estrangeiros, parece que essa assimetria ela não é uma assimetria parecida com, por exemplo, o racismo contra os negros americanos ou contra os judeus. Parece que ela tem um elemento um pouco diferente. Vamos ver se a gente consegue mostrar que elemento diferente é esse. Esses grupos foram historicamente tratados como outros. E qual é a implicação disso? Eles não têm direitos, eles são exterminados, eles são oprimidos, eles são vítimas de preconceito, eles são vítimas de abusos da estrutura do poder da sociedade. Beleza, até aí tudo bem, tudo igual. A diferença importante que Simone de Beauvoir vai destacar é que tanto para as pessoas negras quanto para os judeus existe um antes. O que isso quer dizer? Antes da opressão, existe para os judeus o reino lá de Salomão e Davi, uma história de quando eles eram livres, de quando eles eram senhores de si. Para as pessoas negras existem as culturas iorubás, as culturas bantu, e a história dessas culturas, desses povos, desses reis, que fomentam o imaginário de um antes, de quando eles eram livres, de quando eles eram senhores de si. O mesmo vale também para uma religiosidade. Existem religiões anteriores que podem ser resgatadas, que podem ser o fio condutor. Então existe um antes
que é uma identidade coletiva anterior à opressão, correto? No caso das mulheres, não existe esse antes. Mesmo que tenha existido uma experiência ou outra de maior autonomia para as mulheres como um todo, desde que o mundo é mundo, elas são o outro. E não existe na história da humanidade um ponto onde elas não estivessem fora dessa lógica. Então tá aí a explicação do porquê que é diferente. Os tipos de opressão contra os negros ou contra os judeus é diferente do tipo de opressão contra o gênero feminino. Porque aqui não teve começo, é uma questão fundacional da sociedade. Então, não teve um momento onde as mulheres foram submetidas a essa lógica e ela precisa agora resgatar uma situação originária onde elas eram livres. Elas foram, desde a fundação, desde o início, impostas a esse lugar, a essa relação com o masculino, a essa diferenciação com o masculino, o que torna esse tipo de opressão muito mais estrutural, muito mais enraizada, muito mais poderosa. E o grande problema disso é que esse tipo de opressão acaba sendo encoberto pela unidade da sociedade. Então, vamos pensar uma unidade mais básica, do casamento, um homem e uma mulher. Quer dizer, dentro dessa suposta unidade abstrata do casal, está essa opressão entre o gênero masculino e o gênero feminino. E talvez seja por isso, esse processo de naturalização dessa opressão fundacional, que se torna tão difícil você perceber, você sair da lógica e você notar essa discrepância, essa assimetria entre os gêneros. Outro problema também é que para a humanidade como um todo não é possível separar homens e mulheres. Enquanto, por exemplo, os armênios ou os curdos podem criar um estado seu e se separar dos povos que estão os oprimindo, enquanto os judeus podem ser libertados dos campos de concentração, enquanto os escravizados podem lutar e conseguir sua liberdade, as mulheres precisam estar numa relação com os homens. Mesmo que, por exemplo, existam orientações sexuais em que os homens não estejam envolvidos, existe ainda a relação social, então trabalho, comunidade. Então as pessoas ainda têm pais, irmãos, fornecedores, prestadores de serviço que são homens. Então as mulheres continuam em relação com os homens mesmo que na sua vida íntima elas não tenham amizades com os homens ou não namorem homens. Porque a diferença de opressão está justamente na estrutura da opressão. Aí é que volta a dialética do senhor e do escravo. Existe uma dependência mútua, mesmo que o senhor seja o dominador e o escravo o dominado. Porque o senhor precisa do trabalho do escravo para existir. E o escravo, por medo ou por esperança, acaba aceitando a opressão. É uma tese complicada, né, Rodrigo? Polêmica, mas existem algumas pessoas nessa linha aí do Sartre da liberdade absoluta que vão dizer, bom, a morte é uma opção. Se você escolhe viver como escravo em vez de morrer como ser livre, você está fazendo uma escolha. Eu não sei se eu vou tão longe, mas existe essa linha de raciocínio. O que você acha disso, Rodrigo? Ah, com certeza, né? Eu acho que o grande problema aqui é que ele desconsidera as pressões, né, sociais, culturais, psíquicas que o ser humano sofre na hora de escolher. E a forma como essas pressões muitas das vezes suprimem a liberdade humana ou pelo menos direcionam, se a gente puder dizer assim, a liberdade humana. Então você falar em liberdade de fato, né, concreta, a liberdade de morrer sem querer morrer, né? Porque eu queria, na verdade, ser livre apenas, não ser escravizado. Sim. E aí se matar como um elemento livre, isso aí é o Pantera Negra, né? O filme do Pantera Negra faz essa discussão. Que ele fala lá que o vilão fala, né? Eu sou como os meus irmãos que pularam do barco porque não aceitavam ser escravizados e escolhiam a morte. Então a violência e a morte é muito melhor. É uma escolha realmente livre, a escolha de contemporizar ou esperar para ver se a gente consegue se libertar ou negociar é uma não escolha ou é uma escolha indigna. Então você vai ter essas leituras mais radicais, mas eu acho que elas guardam sempre alguns problemas. Bom, e aí qual que é o ponto aqui? Nessa relação de opressão, o senhor não reconhece a sua dependência em relação ao escravo. E, portanto, ele não tem nenhum tipo de gratidão, ele não tem nenhum tipo de cuidado, ele só vê a relação de poder. O escravo vê essa dependência. E isso acaba reforçando a balança, porque o escravo entende, olha, o senhor precisa de mim, eu ajudo o senhor, eu cuido do senhor, então, eventualmente, ele vai me libertar, ou então ele vai me tratar melhor, ele vai alforriar a mim quando eu morrer. Então, essa lógica da esperança ou do medo é muito importante
para a relação continuar sendo perpetuada, porque sem isso você poderia quebrar com essa relação se revoltando. E o ponto aqui da Simone não é chamar a mulher de escrava, mas ela fala que ela é colocada num papel de vassalo, né? de num patamar sempre inferior ao homem, sempre sobre o domínio do homem, e de alguma maneira as mulheres, quando elas tentam romper com essa lógica, elas rompem sobre a egíde do que significa o masculino. Então elas começam a emular, por exemplo, as características masculinas, e aí impõem essa lógica de dominação agora, né, a partir de si, com essa emulação. Então, quer dizer, é uma lógica que não só oprime a mulher, mas que de alguma maneira a mulher que tenta fugir da lógica acaba reproduzindo a lógica com o sinal trocado. E o mais desconfortável de todo esse debate é que todo mundo sabe disso. Então, o homem sabe que ele é mais poderoso e que ele oferece na sociedade. Ele está num lugar que ele tem capacidade de estabelecer uma pressão sobre a mulher, obrigando ela a coisas que ela não quer ou que ela não merece. E a mulher, por sua vez, também sabe que é oprimida, mas a Simone acredita que acaba acontecendo situações onde há uma, como é que eu posso dizer, uma capitulação do feminino pelo masculino, onde a mulher se associa, aceita essa situação e se associa para ganhar vantagens. Qual vantagem? De estar próximo desse dominante e de surfar o possível sucesso desse elemento dominante, que nesse caso aqui é o masculino. Diante disso tudo, a mulher se descobre como sendo inessencial, como não sendo o centro da própria subjetividade, e permanece nessa posição enquanto não realizar a transformação necessária para se afirmar como essencial, como sujeita autônoma. E essa mudança, essa transformação, só pode vir da própria mulher. E aqui a gente retoma o existencialismo, que é essa ideia de responsabilidade existencial. Não basta perceber a própria condição, é necessário mudar a própria condição. É necessário agir na esteira dessa compreensão. As próprias mulheres têm que se afirmar como sujeito no mundo, como alguém que escolhe, como alguém que age, como alguém que transforma a própria realidade. Então a Simone vai falar que o grande papel nosso, então, é fazer o quê? E ela como intelectual? É mostrar como esse privilégio do homem ele foi naturalizado. E como que ele, na verdade, ele não tem nada de natural. Ele foi construído filosoficamente, historicamente, do ponto de vista do direito, no tempo. Então, o tempo foi se construindo, se consolidando esse papel do homem e essas vantagens que o homem tem sobre o feminino. E ela dá um exemplo, né, de uma oração judaica tradicional que vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor, nosso Deus, que não me fez mulher. Olha, né, quer dizer, olha o nível de, digamos assim, concepção pejorativa sobre o feminino. E quando chega o papel da mulher nessa oração aí, que a gente está citando, ela vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor por me ter criado segundo a sua vontade. Então, não basta a mulher ser algo negativo, a ponto de você agradecer, você homem agradecer de não ser mulher, como a mulher tem que ficar satisfeita com essa criação de segunda categoria, né, agradecendo ao Senhor que essa foi a vontade dele, né, criar um sub-humano que é a mulher. Essa diferença de tom é uma retomada daquilo que a gente já falou. O homem é neutro, a mulher é em relação ao homem. O homem é positivo, a mulher é negativa. O homem é universal, a mulher é particular dentro do universal do homem. Mas essa lógica da mulher ser subordinada à ideia do homem, ela não é só religiosa, ela existe também na filosofia, e muitos autores abordaram isso. Agora, por que a religião expressa isso? Por que a filosofia expressa isso segundo Simone de Beauvoir? Isso aqui é nada mais nada menos do que uma ideologia disfarçada de naturalidade. Então você pega uma ideologia opressora que coloca os homens como superiores às mulheres e diz que isso aqui é a ordem natural. É o que ela chama de vontade de autolegitimação. Então, no desejo de justificar uma hierarquia que é completamente imposta, que é completamente fabricada, você cria toda uma argumentação, cria todo um raciocínio que institui essa hierarquia. Ainda que a história seja cruel, né, para com as mulheres, há alguns autores que Simone de Beauvoir vai salvar. Um deles é Montaigne. Ela vai comentar que o Montaigne percebeu, né, num tempo muito anterior a que essa discussão ficou mais quente, de que as mulheres elas tinham essa posição de desvantagem para com os homens, a ponto de defender, por exemplo, que ele acha que faz sentido as mulheres não quererem seguir as regras do nosso mundo, tendo em vista que os homens construíram essas regras sem a participação das mulheres. Ele vai não só, né, defender
essa causa, como ele vai levantar essa bola de que há uma desigualdade, há uma assimetria entre os gêneros, e essa assimetria ela construiu um mundo com uma formatação que garante, perpetua e naturaliza essa desvantagem. Beauvoir lembra que a partir do século XVIII surgiram algumas vozes que defenderam com mais clareza esses direitos das mulheres. Então, um exemplo disso é o Diderot, que foi um filósofo iluminista, compositor da Enciclopédia, e ele afirmou com todas as letras que a mulher é um ser humano, que hoje parece óbvio, né? Até banal, mas naquela época era algo questionável. Eu vou adicionar também o Condorcet, que inclusive sofreu violência, né? Nessa época aí também, para defender os direitos das mulheres. Apesar dele não ter sido bem sucedido, ele defendeu. Mas o ponto aqui, né, Pedro, inquestionável é que são raros, né? São raros na história da filosofia e na história do pensamento aqueles que fizeram essa defesa do gênero feminino e que reconheceram essa construção social dessa opressão fundacional entre os gêneros. Mas dentre esses aí que ela está pescando, né, que merece a salvação no Tribunal do Gênero, está o magnífico, né, John Stuart Mill, que tem programa aí sobre ele, programa sobre o liberalismo social dele, e ela vai falar que o John Stuart Mill foi um desses sujeitos, né, que defenderam que os direitos civis e políticos deveriam ser os mesmos para homens e mulheres, não deveria ter essa distinção, né, essa distinção que era muito comum e era feita na base dessa fundamentação a mulher como algo negativo, como um outro, como algo menor do que o homem, e é por isso que ela não poderia, né, votar e ter a sua participação civil estabelecida. No Brasil, só para a gente citar, né, o grande Getúlio foi o responsável, né, por o voto feminino, né, o pessoal do movimento antigetulista vai falar que, na verdade, foram os movimentos sociais, mas Getúlio foi o homem que deu a canetada para permitir a extensão dos direitos políticos às mulheres. E é interessante porque, apesar das críticas que ela mesma faz ao idealismo platônico, né, como ela chamou lá no começo, o próprio Platão na República já defendia, de certa forma, que as mulheres e os homens deveriam receber a mesma educação. Então essa ideia que era muito prevalente na época da Simone de Beauvoir e antes, de que as mulheres poderiam até receber uma educação, mas teria que ser uma educação doméstica, uma educação voltada para certas práticas como cuidar da casa, ser uma boa esposa, ter boas maneiras. O Platão radicalmente contra isso lá na República, que ele defende que os homens e as mulheres têm que ter a mesma oportunidade, a mesma educação, e aí nesse grupo, aqueles que se destacarem vão subindo as posições. Só que mesmo com essas exceções, como muito bem disse o Rodrigo, isso não salva a filosofia, porque ela permanece sendo, na maior parte do tempo, uma filosofia construída de homens para homens. E é verdade também, não precisa copiar, né, Rodrigo? Porque nós temos a maioria do público masculino. Não só a maioria do público, né, mas os apresentadores são 2 homens. Mas aí eu não posso fazer nada, né? Fomos eu e você que ficamos aqui. Pode sim, a gente deveria procurar uma mulher para compor o grupo e fazer um trio. Um trio. Simone também vai apresentar um problema que, inclusive, é um problema muito comum até hoje, né? Que é a discussão sobre como que esse debate sobre gênero acaba se tornando um debate, às vezes, oportunista, né? Baseado em interesses políticos e interesses econômicos, e não uma discussão, né, concreta, uma discussão sobre essa questão existencial, essa questão ética, essa questão fundacional de como a sociedade se organiza. Então, a gente tem que tomar o cuidado, né? Ela chama atenção para isso, para que esse debate seja um debate existencial e ético, e não um debate de minúcias políticas, jurídicas e ganhos políticos em cima dessa discussão. E a Simone ela vai retomar também uma crítica forte, né, que talvez tenha sua origem lá em Rousseau, de que as mulheres, se você olhar para as posições que elas ocupam, você vai ver que elas não ocupam as principais posições da sociedade. Isso seria uma prova que elas são inferiores. E ela vai, obviamente, né, como Rousseau, inverter essa lógica e falar, não, é justamente porque a estrutura foi desigual, a estrutura foi assimétrica, porque a estrutura não permitiu à mulher desenvolver suas habilidades, suas características, que ela hoje não ocupa os lugares que ela deveria ocupar. Não é por uma questão natural, uma inferioridade natural da mulher, mas por uma construção dessa inferioridade política, social, jurídica. Só ontem que elas puderam participar politicamente, só ontem que elas receberam direitos civis. Então, como é que você quer que elas estivessem na mesma posição que o gênero masculino, que teve esses direitos assegurados desde sempre?
Aí ela cita Bernard Shaw para exemplificar isso. O americano branco rebaixa o negro à condição de engraxate e depois conclui que os negros só servem para engraxar sapatos. Então é uma inversão dessa lógica. Primeiro, os gregos dominam toda a região e depois eles dizem que são superiores. Já eram superiores, por isso dominaram. Você cria a inferioridade e depois você trata ela como se fosse algo natural. Então a gente vê essa lógica nas mulheres. Você impede as mulheres de estudarem, você impede as mulheres de trabalharem, de terem dinheiro, de terem uma vida pública. Você vê as mulheres como um objeto, como algo inferior. E aí depois você diz que isso é natural, que as mulheres sempre foram assim. Que o fato de não existir uma filósofa, por milhares de anos a gente tem 3, 4, é porque as mulheres são inferiores. O fato de não existir campeãs de xadrez é porque as mulheres são inferiores, não por fato de que os métodos, as formas de se relacionar diminuem as chances delas seguirem esses caminhos. Então, Ou até mesmo proíbe, né, Pedro? A proibição dela é, participar, por exemplo, dos campeonatos, porque a mulher não pode participar. Quer dizer, como é que você fica chocado depois de não ter mulheres que jogam xadrez, que exatamente. são que jogam xadrez? E aí fica muito claro, né, por que o existencialismo é uma tradição filosófica que responde bem a esse problema. Porque essa noção, né, do ser, da essência, sendo desconstruída, sendo submetida à existência ou submetida à construção, casa perfeitamente com essa crítica. Qual crítica? A crítica da desnaturalização ou desessencialização do feminino, do gênero feminino. Então aqui a grande questão é a liberdade e a possibilidade de você fazer uso dessa liberdade para construir a si mesmo. Então, se você, a discussão que nós estamos fazendo agora, a crítica que a gente está apresentando é, se você impede a mulher de estabelecer, usar sua liberdade para se construir tal como ela deseja, você não pode depois dizer que o resultado disso é fruto da sua natureza. Porque você construiu esse arcabouço juridicamente, culturalmente, socialmente. Mas, mais importante, isso não quer dizer que não há o que fazer, que não há o que lutar, que não há abertura para você subverter essa lógica. Lembre-se, eles são existencialistas, eles acreditam na liberdade radical e na responsabilidade radical. Então, é papel de todas as mulheres e de todos os homens que reconhecem essa estrutura injusta lutar para desfazer essa estrutura, lutar para reconstruir a sociedade sobre um paradigma muito mais simétrico do que assimétrico, muito mais justo. Como existencialista, ela acredita que as mulheres devem falar por si mesmas. São elas que devem assumir o papel de protagonistas da própria existência e liderar esse processo de vencer essa relação opressiva. Então, é elas que devem agir e transformar a sua própria realidade. Esse é o caminho da autenticidade que é tão importante para os existencialistas. Como são elas que vivem essa opressão, como são elas que estão imersas nessa condição, são elas que compreendem melhor o que está em jogo quando a gente fala de feminino e masculino. E são elas também, né, temos que ser honestos, que vão se importar mais com isso. O mais mente aberta, o mais empático dos homens, por não ter nada em jogo, ele, por mais que ele seja preocupado com essa causa, ele não vai ser tão preocupado quanto uma mulher. Afinal, essa é a realidade das mulheres, no seu corpo, na sua história e no seu dia a dia. Isso não significa, é claro, que os homens não devem participar dessa luta e não devem fortalecer essa luta. Isso somente quer dizer isso que o Pedro falou. É daqui que vai vir, né, aquela discussão, Pedro, sobre o lugar de fala, né? Então, tendo em vista que ela sofre opressão, ela tem mais a dizer, ela tem uma capacidade de sensibilizar toda a sociedade e os homens de uma forma que os homens não teriam, porque eles não vivem essa opressão na sua própria pele. Isso não exime o homem de aprender, compreender e lutar por essa igualdade. E aí o problema, né, do universalismo seria que ele apaga, né, essas parcialidades que são necessárias. A discussão aqui não é se o debate é imparcial ou não. É óbvio que ele é parcial, é óbvio que ele é da perspectiva das mulheres. Mas isso não quer dizer que por isso ele é inválido ou por isso os valores que ele está defendendo não são valores corretos e honestos. E você, mulher, tem vivido com má fé ou se tornou senhora da própria vida? Você, homem, tem participado dessa opressão ou tem diminuído sua participação através desse esclarecimento? Coloque aí sua história para nós.